Olá, amigos de Marília, estamos começando mais uma edição do Hora H para você, sempre sintonizado aqui no canal 15 da TV Comunitária. Diversos assuntos importantes no dia de hoje, mas eu quero destacar no flash, rapidamente, primeiro, aquela marcha da cidadania que está sendo preparada por segmentos da Igreja Católica, pessoal que representa algumas associações de moradores de bairros, sindicatos, entidades sociais, clubes de serviço, alguns partidos políticos e imagino mais gente ainda que vá se engajar nesse evento, nesse protesto. A Marcha da Cidadania, queria fazer aqui uma sugestão de público, poderia incluir também, já que ela vai acontecer no dia 20 de julho, mês 7, pelo menos é a data que está prevista, poderia incluir entre as suas principais bandeiras o fim do recesso legislativo do meio de ano, né? Porque é folga demais para os nossos vereadores. Cidades por aí afora já acabaram com essa mamata faz muito tempo. Araraquara faz 5, 6 anos ou mais que acabou com esse absurdo das férias dos vereadores no meio do ano. Já tem 60 dias praticamente de férias, dá 45, 50 dias na virada de um ano para o outro e ainda mais 30 dias no meio do ano. Quer dizer, acompanha o calendário escolar. É um tremendo de um absurdo. O vereador ganha bem barbaridade aqui em Marília, tem 2 assessores, muitas vezes o vereador já não faz nada, os assessores são aspones, assessor de P nenhuma, não é verdade? E além disso, ainda venhamos e convenhamos, 90 dias praticamente de férias por ano é realmente inaceitável. Me desculpem, mas eu não consigo concordar com isso de maneira alguma. Como eu disse, Araraquara deu exemplo há 5, 6, 7 anos, não sei quanto. Jaú já faz também 2 mandatos, 2 legislaturas completas, que também já não tem mais essa história de férias no meio do ano, e um mundaréu de outras cidades, Catanduva não tem mais, São José do Rio Preto acho que não tem mais, tudo quanto é cidade em que a população se organiza, cobra, fica pegando no pé, já acabou com essa mazela, com essa mamata de férias para os vereadores no meio do ano. Eles trabalham demais, né? De sol a sol, um trabalho cansativo, barbaridade. Chega no final do dia, tá todo mundo exausto. Nossa, como eu trabalhei. Ah, gente, faça-me o favor. Então, podia incluir, não é? Nessa marcha da cidadania, contra a corrupção, contra a agressão aos moradores de rua, por um transporte público digno, água para todos, blá, 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 tudo isso. Além disso, podia também incluir essa questão do fim do recesso legislativo de meio de ano. Esse é um absurdo que precisa ter fim, se bem que não vejo vereadores preocupados com isso, não. Nem com a tal da Marcha da Cidadania. Só o vereador Cícero do Ceasa é que esteve presente na reunião para organizar a Marcha da Cidadania. Não vi mais ninguém lá, nem assessor de vereador. Olha que cada um tem 2 assessores. Então o pessoal está pouco se lixando, está nem aí. E a marcha vai acontecer exatamente no mês de julho, quando a Câmara estará em recesso. Todo mundo aqui, ó, na boa, sossegado. A Folha de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, um dos principais jornais do país, está demitindo jornalistas. Seria para o enxugamento da folha de salários. Há várias justificativas correndo dentro da redação da Folha de São Paulo. 17 jornalistas foram cortados numa primeira tacada de um contingente que se aproxima de 400 profissionais e me parece outros lotes, outros grupos de jornalistas também serão demitidos muito em breve. E tem um comentário no meio jornalístico, a gente integra esse meio jornalístico, de que a Folha de São Paulo estaria entabulando negociações, já estariam bem adiantadas para a compra do jornal Estado de São Paulo. Olha, a Folha podendo comprar o jornal Estado de São Paulo. Se é verdade ou se é mentira, o tempo dirá, né? Vamos aguardar para ver que bicho é que vai dar. Esse enxugamento, se isso de fato acontecer, acaba se justificando, se explicando da seguinte forma. 2 equipes monstruosas seriam fundidas em uma equipe
e essa equipe produziria material para os 2 veículos. Vai saber. Vamos aguardar. Outra informação que eu tenho aqui, em absoluta primeira mão para os senhores, é que o Corpo de Bombeiros e o Ministério Público aqui de Marília seriam os autores de um ofício que já estaria, vejam que eu estou colocando tudo na condicional, já estaria nas mãos do presidente da Indurb, delegado Kleber Pinha Alonso. Tentei falar com ele hoje para confirmar essa informação, não consegui. Mas eu tenho de fonte limpa que o Corpo de Bombeiros mais o Ministério Público assinam um ofício mandado à presidência da Indurb, determinando, eu não sei se é um pedido ou uma determinação, não sei de que forma que isso foi colocado no ofício, mas é pela retirada de todas as lombadas, vou repetir, todas as lombadas, todos os obstáculos existentes em todas as ruas da cidade. Todas. Brigadeiro Eduardo Gomes, na Avenida, na Rua Bandeirantes, na Avenida Tiradentes, não sei, onde tiver lombada, tem que ser retirada, seja porta de escola, seja proximidade de hospital, seja onde for. Por quê? Primeiro, porque diz que são todas irregulares. O Código Nacional de Trânsito não permite mais. Segundo, isso já me informaram a respeito do assunto. Segundo, que no caso, por que o bombeiro está junto nessa história? Porque tem o resgate, a unidade de resgate dos bombeiros, que ajuda no socorro que é prestado à população. E que essas lombadas atrapalham a locomoção das viaturas que atuam no socorro de acidentados, de pessoas que estão à beira da morte, com problemas graves de saúde, enfim, que eles precisam ser levados com rapidez para os hospitais, para as unidades de saúde do município. Então, esse ofício que já estaria nas mãos do presidente da Indurb, ele estaria, inclusive, prestes a despachar essa questão com o prefeito. Prefeito, o que eu faço? É pela retirada de todas as lombadas. Você vai dizer, mas como é que vai fazer então? Na verdade, existem exageros, né? Tem lombada que foi instalada porque a dona da loja pediu. Mas por quê? Ela vende roupa para bebê, então as mães passam lá com criancinhas pequenas, então o trânsito de veículos é intenso, é para dar tempo delas atravessarem. Então uma lombada colocada para beneficiar um estabelecimento comercial. E tem outras mais. É igual área reservada para estacionamento aqui em Marília, guia pintada de amarelo. Você já viu isso? Clínica médica particular. Né? Clínica médica particular. Está lá a vaga de estacionamento reservada para o paciente. Na verdade, é coisa assim, não é uma coisa pública, não, particular. E por aí vai. Despachante policial, todo mundo com vaga reservada de estacionamento. E agora tem essa questão aí das lombadas. Segundo o ORH foi informado, tem esse ofício do Ministério Público determinando a retirada das lombadas para cumprimento da legislação em vigor e também para não atrapalhar no deslocamento das unidades de socorro à população aqui no município. Agora, você vai perguntar, como é que fica se tira as lombadas? Como é que fica? Porque tem lugar em que aquele redutor de velocidade se faz necessário. Ó, meu amigo, nós vamos ter que entrar na era da modernidade. Qual é? O radar eletrônico, a lombada eletrônica. Está lá o radar, que nem tem na Avenida Nações Unidas em Bauru, que nem tem num monte de cidade por aí afora, vai ter lá o local, marcando qual é a velocidade limite, quem passar daquela velocidade vai tomar multa, vai ter o veículo fotografado e a multa vai chegar em casa. Só se o sujeito for muito songo-mongo, for muito boco-moco, muito xarope, para ele tá marcado lá 40 km por hora, ele passar a 50. Né? Se ele é do tipo que rasga dinheiro, acende fogueira com nota de 100, problema é dele. Do contrário, meu irmão, todo mundo vai diminuir a velocidade. Nós vamos ter que entrar nessa, na era moderna. Não aquele radarzinho de mão, escondidinho atrás da moita, só para ferrar todo mundo e lotar, abastecer os cofres do município e da empresa particular operadora dos radares. Não, esse não. A indústria da multa não. Mas a lombada eletrônica só se for trouxa. Você sabe, está marcado na placa, está marcado no solo. Você sabe que ali tem, não vai sair daquele lugar, é sempre daquele ponto. Você vai andar rápido por quê? Para tomar multa? Só se você for xarope mesmo, né? Outra informação que nós obtivemos com absoluta exclusividade, estaria já tudo ok com um projeto para todos os serviços ainda remanescentes do afastamento e tratamento do esgoto aqui no município, porque ganhou a licitação a empresa OAS, a empreiteira OAS, 107 milhões de reais,
Parte dos serviços já foram feitos no passado, aí deu tudo aquele chabu, denúncia de desvio de dinheiro, aquela coisa, ficou parado um tempão, agora será retomado o serviço e é a OAS então a ganhadora. Muito bem, só que precisa emitir a ordem de serviço. O prefeito tem que assinar a ordem de serviço e não assinou ainda, porque tinha dado um chabu no projeto. Tinha muita coisa que já está pronta e que constava no projeto de novo. Então, para não pagar duas vezes aquilo que foi feito, é que a Caixa Econômica Federal, que é o órgão que libera o dinheiro que vem do governo federal via PAC, Plano de Aceleração no Crescimento, lançado pelo governo federal, e esse dinheiro vem a fundo perdido, nós não temos que pagar por esse dinheiro, ele vem de graça, mão beijada, só é liberado via Caixa Econômica se todos aqueles detalhes tivessem sido corrigidos. Nós informamos aqui tudo isto. E agora a informação que me chegou, fonte fidedigna de dentro do órgão pagador regional, é de que já está tudo ok com o projeto. Aquilo tudo que foi solicitado foi corrigido, foi revisto, não é? E então estaria pronto para o prefeito assinar a ordem de serviço. É a chamada obra do século aqui em Marília. Eu até telefonei para a assessoria de imprensa do prefeito, pedindo informação, me disseram que na agenda dele não tem nada hoje, mas a informação que eu tenho entre hoje e amanhã, mais tardar semana que vem, a ordem de serviço estará sendo expedida para então termos a retomada das obras do afastamento e tratamento dos esgotos sanitários urbanos aqui de Marília. Mais uma informaçãozinha, Conselho Deliberativo do DAEM, que se reuniria na próxima sexta-feira, amanhã, dia 14, vai se reunir, na verdade, no dia 20. Mudaram a data, a pauta é a mesma, vão fixar valor para aquela taxa que foi instituída na reunião passada para serviço de análise da qualidade da água, da composição físico-química da água para particulares, obviamente, e mais algumas outras questões administrativas. Então, a reunião que seria amanhã, sexta-feira, ficou para o dia 20 do mês de junho, ok? E para encerrar o nosso flash, você conhece pombo correio, né? Já teve época de guerra, inclusive, lá no passado, nos primórdios, que o pombo correio levava as mensagens para o exército atacar, artilharia fechar o cerco em cima do inimigo, aquela coisa toda. Tem muita gente que ainda cria pombo correio, tem até competições envolvendo essas aves que são realmente fantásticas. Elas têm um poder de localização, um radar, né, que consegue voltar sempre para o local onde ela foi criada, onde ela é mantida. Então é muito bacana isso aí. Mas agora, o pessoal que está em cana, está na cadeia, inventou o gato correio. Bota a fotografia do gato correio. Aí, ó. Esse gato foi apreendido, é uma gata, para ser correto aqui, é uma gata, lá na penitenciária de Getulina, aí perto de Bauru. Ela estava levando 3 celulares amarrados ao corpo. Está vendo lá na barriga dela? 3 celulares estavam presos lá e a gatinha transitando. Mas o que essa gata está fazendo aqui? Foram ver, olha lá, até repintar o pelo da gata para disfarçar a coisa e tal. Estava carregando 3 celulares. É mole? Não é mais o pombo correio, agora é o gato correio. Gente, vamos começar o Hora H, que está lotado de informação para você nesta quinta-feira. Jornalismo com credibilidade. Informação de qualidade. Hora H, com Ailton Medeiros. Para quem exige a verdade dos fatos. Muito bem, hoje é quinta-feira, dia 13 de junho. Hoje é dia do turista e dia também de Santo Antônio de Pádua, Santo Antônio de Lisboa, como queiram chamar. Santo Antônio, santo casamenteiro, né? Em muitas cidades ele é festejadíssimo. Então, dia de Santo Antônio hoje. Rogai por nós. Em 323, nessa data, 323, morria Alexandre o Grande, célebre conquistador do mundo antigo. Em 1808 era criado o Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Nessa data também, em 1917, era registrada a segunda aparição de Nossa Senhora em Fátima, Portugal. Estão faltando 201 dias para o final do ano. Começa aqui a edição de número 120 do Hora H pelo canal 15 da TV Comunitária de Marília. Economize energia elétrica com o SHED europeu da Estruturas Metálicas Brasil. Cobertura de estruturas metálicas com grande capacidade de iluminação e ventilação natural. Ecológico e sustentável. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança na sua obra. Oferece.
veja agora quais são os principais destaques desta edição do Hora H. Buracos. Ruas estão simplesmente intransitáveis. Alguns trechos até deixaram de existir na Vila Real e no Novo Mundo, zona sul da cidade. A recuperação dos piores trechos deve ocorrer entre amanhã e sábado. Problema: caminhão da Codemar é apreendido e a empresa multada por usar terra sem licenciamento ambiental. O material seria usado na operação Tapa Buracos. O diretor pede 60 dias de prazo para obter licença em uma área pública. Marcha da Cidadania. Organizadores do protesto público afirmam que não se trata de oposição política, mas sim de resistência à forma como a cidade está sendo administrada. Endividamento público. Especialista da Matra afirma que tamanho da dívida informada oficialmente pela Prefeitura é nada frente ao orçamento municipal e que até o montante divulgado na mídia, maior do que o dobro daquele valor oficial, não assusta. Daqui a pouco todos os detalhes destes e outros assuntos para você. E vamos ao primeiro bloco de notícias do nosso programa. Eu quero começar mostrando a situação em que se encontra a Zona Sul, notadamente Vila Real e o Jardim Novo Mundo, que estão lá perto do Buracão, lá perto do Itambé. Se você for pela Via Expressa, você pega a Avenida Tomé de Souza, chega até os predinhos, contorna os predinhos, bem atrás deles você vai descer a primeira rua, ali para baixo, meu amigo, é onde o Judas perdeu as botas. Acho que ele perdeu as botas, perdeu a boa, perdeu tudo, porque tem lugar, bom, intransitável quase tudo, mas tem lugar em que a rua desapareceu. Um tremendo de um absurdo. Vamos começar mostrando a rua Zoroastro Alves, na Vila Real. Isso aí é um serviço de vazamento de água que foi feito, o conserto foi realizado, então está interditado aquele local, mas do lado você vê que tem buraco. Olha aí, ó, mostrando por outro ângulo. Então já tem buraco aqui, tá vendo? Que encheram de terra, não tem asfalto, e agora já juntou com aquele buracão lá do outro lado, onde tapou o vazamento. Aí o asfalto todo cedendo, você vê que está tudo danado, o asfalto deteriorando, já é a rua Ângelo Capelosa, Vila Real. Olha só a situação. Rua Ângelo Capelosa, Vila Real. Depois nós vamos agora para a rua Arthur Martins Ribeiro, na esquina, olha aí, na esquina com a rua Ângelo Capelosa. Então você sai de uma rua e fala, vou virar aqui, quem sabe melhora. Olha o que você acha pela frente aí, ó. Olha se tem cabimento, estamos mostrando por outro ângulo. Olha se tem cabimento, meu Deus do céu. Olha que cratera que vem vindo agora. Olha só, aquele terreno ali não tem calçada, não tem guia, acabou. Absurdo, absurdo. Agora, você achou isso absurdo? Você não viu nada, meu irmão. Vamos mostrar a rua Ábido Haddad Filho. Novo Mundo. Ábido Haddad Filho, olha aí. Novo Mundo. É Novo Mundo? Novo Mundo desse jeito? Eu não quero chegar no Novo Mundo. Pelo amor, vamos ficar no Velho Mundo. Olha só o estado dessa rua. Olha só, gente. Vê se tem cabimento um negócio desse. Essa senhora está caminhando num lugar que o asfalto já foi embora. Tá vendo que a rua deixou de existir, o mato já invadiu, terra. E aí você vem trazendo a imagem e mostra como é que está a situação da... Isso é rua, paga IPTU esse povo aí, ó. Paga IPTU, Jardim Novo Mundo, Zona Sul. As crianças aí desviando de buraco, isso aí é rua Eugênio Freires Nunes, também no Novo Mundo. É até um perigo a molecada, né? Você vê que eles têm que ficar fazendo zigue-zague, porque não tem mais por onde andar. Aí tem água vazando, tem tudo que você pode pensar. Abandono total, rua Eugênio Freires Nunes, olha aí. Que coisa impressionante. Agora nós estamos na rua Ângelo Rossini, Novo Mundo também. Você vê que a gente foi em várias ruas, olha a situação disso aí, gente. Você de repente vira, dá de cara com um buraco desse aí, você fala, será que vai melhorar? Vai melhorar, que agora vai morrer mais rápido, né? Vai focinhar o carro aí, ó. Você sai da rua Arthur Martins Ribeiro e cai naquele buraqueiro. Agora já é a rua Júlio Brandão.
É íngreme barbaridade essa rua, nós vamos mostrar certinho. Acabou o asfalto nela, tá vendo ali, ó? Olha só, é terra pura. Olha só como ela é íngreme, ela tem um top e desce de uma vez. E tudo cheio de buraco. Buraco que alguém encheu de terra, acho que os próprios moradores, né, ficam desesperados. Olha aí, por outro ângulo, a mesma rua, Júlio Brandão. Que coisa de doido, gente. Vou mostrar mais de longe. Agora nós já estamos na rua Domingos Jorge Velho, né, intransitável também. Você vai ver a extensão todinha dela, a cachorrada aí, ó. O cachorro é bom, que ele faz cocô já em terra, só tem terra, né? O asfalto já foi embora. Olha só, que coisa de doido. Aí nós estamos na Antônio Vieira Alves, é isso? Domingos Jorge Velho, Domingos Jorge Velho com Antônio Vieira, é isso? Olha o cruzamento, olha que maravilha. Dá uma olhada nisso, gente. Meu Deus do céu. Isso é Marília, hein? Isto é Marília. Isto é Marília. Dá para voltar no início das imagens lá da rua Ábido Haddad Filho, por favor, no Novo Mundo? Mostra e congela um pouquinho para a gente ali. Olha que situação. Foi o segundo take, o início do segundo take das imagens. Quer dizer, todas as ruas danadas, mas essa daí, vai vendo, vai vendo, vai vendo. Para aí. Aí. Esse pessoal aí paga imposto. Imagina como é que esse pessoal ficou contente quando chegou aquele carnezão do IPTU, por causa da lei da planta genérica de valores, né, deram aquela gatunada no bolso da população, subiu absurdamente o IPTU. Imagina o coitadinho que mora num lugar desse daí. Ele falou, eu vou pagar o quê? IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano. Para quê? Não, o dinheiro que vai para arrumar as ruas, para... Ah, tá certo, eu não sabia. Olha só o estado disso. Eu conversei hoje pela manhã, lá na Codemar, com o Rogério Alexandre da Graça. O Rogério que é diretor adjunto da Codemar. E a gente perguntou exatamente sobre essa situação aí com ele, para ele, e ele disse o seguinte, que ontem esteve com o prefeito lá no distrito de Lácio, que está tendo a operação Mãos à Obra, que precisa chegar num lugar que nem esse, porque não é possível, e que depois ele aproveitou e falou, prefeito, eu preciso mostrar um negócio para o senhor, e foi exatamente lá no Novo Mundo. Não sei se na Vila Real também, mas no Novo Mundo com certeza. E disse, porque é um bairro, sequência do outro, né? Parede meia, buraco meia, né? Porque buraco para todo lado. E aí disse que o prefeito ficou horrorizado, falou, nossa, mas tá desse jeito aqui? Pois é. Quando eu digo que tem muitos assessores do prefeito que estão fazendo mal para ele, estão deixando o prefeito trancadinho numa redoma de vidro. Falei isso ontem. O prefeito tem que andar, tem que estar em todos os lugares. É bom saber que o prefeito está sendo levado para lá e para cá por pessoas que estão vendo que a coisa não está aquela Suíça que estão tentando mostrar. Tá feio o negócio aqui em Marília. Claro que não é ele o culpado, o responsável por situações como esta, mas ele não pode permitir que perdurem, que continuem, que se perpetuem situações como esta do Novo Mundo, como a gente acabou de mostrar, que é um absurdo isso daí. Que é isso? Você mora ali, você é caso de polícia, tem que mandar prender quem deixou chegar numa situação dessa, né? E o Rogério Alexandre da Graça, o Rogerinho, que é o diretor adjunto da Codemar, comentou que esteve lá com o prefeito e que nesse fim de semana, amanhã, sexta-feira, no sábado também haverá plantão das equipes da Codemar, eles vão tentar dar uma melhorada, pelo menos nessa rua específica aí que nós mostramos, na Ábido Haddad Filho. Vamos ouvir o que é que falou o Rogerinho, porque, meu Deus do céu, nós vamos cobrar isso aí, ficar em cima. Não é possível a população conviver com um estado de abandono como está, ou como estão as ruas lá no Novo Mundo, na Vila Real. Veja. Ontem eu estive no Jardim Novo Mundo com o prefeito, as ruas são intransitáveis. Pra você ter uma ideia, lá nós vamos gastar uns 8 caminhões de terra e 15 de massa asfáltica. Então não tem como a gente ficar sem fazer esse serviço. Quando começa o serviço no Novo Mundo? No Novo Mundo nós vamos iniciar já o preparo agora na sexta-feira, né? Como também lá na Marília 3 e 4, lá no Cavalete, já com o preparo do solo, que é a base, onde vai a terra de ir na base, e depois no sábado já efetuar a camada asfáltica. Hora H. Nós vamos acompanhar esse serviço aí para mostrar o que a gente exibiu aqui, a cobrança que a gente faz de maneira eloquente, firme, e depois o serviço feito, porque nós queremos acompanhar, nós não podemos deixar esse estado de coisa, né? Quando ele falou ali do Cavalete, é lá no sistema de captação de água que nós temos, onde chega a água que abastece parte da Zona Sul.
Lá no Cavalete, se não arrumar o acesso lá para o sistema de captação, não tem como chegar ao CO2, que tem uma empresa específica que entrega o CO2 que é utilizado nos serviços lá. Não tem como entrar com o caminhão não consegue chegar lá, de tanto buraco. Ai, meu Deus. Há uma Marília que se divulga, que se mostra, tem alguns veículos de comunicação aí que vivem babando, né, baba-ovo pro prefeito. Se o prefeito sentar numa bacia, eles morrem afogados, estão tudo pendurado na sacola do prefeito, enfim. Que eles mostram uma Marília que parece a Suíça melhorada. Para melhorar a Suíça não é fácil, hein? É o paraíso, tá tudo lindo, maravilhoso. Nossa, essa Marília que a gente mostra aqui é a Marília real. Isso precisa ser enfrentado. E tem problema para mais de metro, por isso não pode perder tempo, tem que passar sebo nas canelas. A gente vai a um breve intervalo, volta daqui a pouquinho, nós vamos falar de muito assunto importante aqui, mas de um que é um problema. De repente a Codemar fica sem terra, e ela precisa de terra para poder tapar os buracos, né? Tem que tirar a terra podre, que se diz, colocar lá a terra nova, para poder tapar os buracos, passar a camada de asfalto por cima, né? Tem toda uma sequência de serviço, as camadas todas para fazer. E essa terra, o município não tem licenciamento ambiental para recolher a terra. E a Polícia Ambiental já apreendeu um caminhão da Codemar, meteu uma multa e agora vai ter que correr contra o relógio para resolver mais esse problema que nós estamos trazendo aqui no Hora H para você com absoluta exclusividade. Voltamos num instante só. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil. Qualidade e segurança. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Galha, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. Estamos de volta com o nosso Hora H, mais um bloco de notícias do programa. Eu vou mandar um grande abraço aqui, cumprimentar o Márcio Germani, que é nosso companheiro aqui no Canal 15, na TV Comunitária. Grande Márcio Germani, que está sempre sintonizado, acompanhando nosso programa. Hoje mesmo ligou para a gente, enfim, é um grande amigo. O senhor Valdecir da Maripães está sempre nos acompanhando também. O Netão do Costelão na Brasa, que aparece na propaganda e dá água na boca, porque a essa hora aqui a gente ainda não almoçou, não é?
a dona Sueli, o senhor Gradim, que são os pais do Netão lá no Costelão na Brasa, aí mais um punhado de gente que está sempre sintonizado, tem gente que eu lembro de falar aqui, tem gente que eu esqueço, fala lá que a gente está acompanhando, bacana, legal, porque cria essa interação. Esse é uma TV comunitária que faz um programa de jornalismo voltado para a comunidade local, né? Então eu acho muito bacana esse tipo de coisa. Bom, vamos voltar à vaca fria? Então vamos lá. Terra doada por particular, utilizada pela Codemar na operação Tapa Buracos na cidade inteira, é alvo de blitz da Polícia Ambiental e de multa no valor de R$ 1.500. Alguém, imagino eu, deve ter denunciado. A Polícia Ambiental ficou esperando. Quando o caminhão da Codemar passou, cheio de terra, indo para onde estava acontecendo uma operação Tapa Buracos, opa, para aí, está apreendido o caminhão, pode devolver a terra onde você pegou? E está aqui a multa, a autuação, R$ 1.500. O local de onde a terra é retirada, é uma propriedade num distrito aqui da cidade, deveria ter licenciamento ambiental. O local, a propriedade. Não interessa que o dono fez um documento doando a terra para a Codemar. Vai lá tirar e usa o uso exclusivo do município. Não importa só isso, não interessa só isso. Precisa ter o licenciamento ambiental, a autorização para retirar a terra daquele local. Que é diferente de alguém ceder a terra. E quem teria que fazer isso é o dono da terra, mas tem que gastar também para ter o licenciamento ambiental. Agora ele vai gastar e vai doar depois para o município, aí também mamar na vaca você não quer, né, negão? O negócio é o seguinte, ó, resumo da ópera, a saída foi, a Codemar pediu um prazo de 60 dias para o município regularizar essa situação, numa área pública, me parece vai ser lá no aterro sanitário, o lixão antigo lá de Avencas, que está interditado, mas ali você vai tentar um licenciamento ambiental para retirar a terra, lá tem terra à vontade, pode tirar até o mundo acabar, que a terra não acaba ali. E se isso não acontecer, se não tivesse licenciamento, essa autorização para o município tirar a terra lá, vai ter que parar tudo quanto é serviço de tapa-buraco. Marília já está enfiada no buraco. Se você não tiver terra para tapar os buracos, eles já estão perdidos. O diretor adjunto da Codemar, o Rogério Alexandre da Graça, lembrando que a Codemar é empresa de economia mista, ela quem cuida desse tipo de coisa para o município, o Rogério explicou a situação, como é que foi esse flagrante no caminhão da Codemar, sexta-feira passada. Conta pra gente como é que foi esse problemão aí. Problemão, hein? Porque tem que ser resolvido, tem que ser rápido, tem que ser célere. Se o pessoal inventar de ficar de olho em cima, Codemar não dá mais um passo. Fala, Rogério. Nós tivemos esse problema aí, né? Na sexta-feira passada, a Ambiental está abordando um caminhão da Codemar, né? Aqui na rua José Bonifácio, transportando terra que é para uso do município, para estar preparando os buracos, né, que às vezes é feito pela chuva, às vezes aberto pelo DAI, que a gente tem que repor uma terra nova para depois vir com a camada asfáltica. Então a Ambiental nos notificou, fez uma autuação, né, dizendo que a Codemar não tem licença para transportar essa terra. E a Codemar tem ou não tem a licença? Olha, a Codemar ela tem uma licença para a efetuação do serviço dela, autorizado pela CETESB geral. Então, o que eu levantei aqui na empresa? Se ela tem a licença para trabalhar, ela tem total liberdade de usar todo o material, senão eu não consigo fazer a operação tapa-buraco, né? E essa terra ela vem de uma área particular, né, de um proprietário aqui do distrito de Nóbrega, que cedeu essa terra para a Codemar. Isto tem documento, né? Documento ele assinando, eu assinei, e essa terra só a Codemar pode utilizar para uso do município. Então eu vejo assim, não tem nada ilegal. Tudo bem, nós podemos, hoje exige que esteja a licença para transportar só a terra, sim. Nós estive inclusive com o meu amigo secretário do Meio Ambiente, na CETESB, conversamos e nós já estamos providenciando uma área que é da prefeitura. A prefeitura ela pode tirar a licença e ela é isenta disso. E nós vamos, já eu creio que aí em torno de uns 60 dias é o prazo que nós já solicitamos para a CETESB, entrar com esse pedido para não ter mais esse problema. Agora, essa terra que vinha sendo utilizada pelo município, saindo lá de Nóbrega, ela poderá continuar sendo utilizada ou não? Olha, nós até pedimos para a CETESB, né, esse prazo, porque senão nós vamos parar a operação tapa-buraco. Quem vai ser prejudicado com isso é a população.
Nós não queremos ver ninguém cair dentro de um buraco, né? Que a maior cobrança hoje em cima do prefeito é a questão de buraco. Então nós estamos com essa terra aqui, essa terra ela é armazenada na Codemar, ela é preparada com um produto que é a Dinabase, e depois a gente transporta para os bairros, onde faz a preparação e depois vem a camada asfáltica. Para continuar retirando essa terra em Nóbrega, o proprietário da área precisaria ter licença ambiental, então? Exatamente. O proprietário da área lá de Nóbrega precisaria tirar a licença. Mas aí fica mais difícil, porque ele já doa a terra. Se ele for tirar a licença, né, que ele tem que ter um custo isso, ainda doar a terra fica complicado para ele. É mole um papo desse? Já pensou ficar sem a terra para poder tapar os buracos? Você tem que fechar o buraco lá antes de passar a camada asfáltica, né? Ficar sem a terra, como é que faz? Meu Deus do céu. Onde você põe a mão tem um problema, né? Coisa impressionante. O Rogério vai ter que administrar isso aí. Segundo o Rogério da Graça, a multa aplicada pela Polícia Ambiental vai ser paga pela Codemar. Não vou nem discutir porque não vai adiantar, é perda de tempo. Mas os serviços que necessitam de terra vão continuar sendo feitos para evitar mais prejuízo para a população. Quer dizer, vai estar correndo o risco nesse ínterim, nesses 60 dias aí, em que esperam conseguir o licenciamento ambiental, eu acho muito difícil, porque esse tipo de coisa é enjoada para conseguir, viu? Pessoal aí, os órgãos ambientais são chatos, com toda razão, obviamente, mas são chatos, rapaz, duros na queda. 60 dias, acho que não dá nem para começar a tramitar a papelada. Bom, o Rogério falou, não tem outra saída, vou ter que correr o risco, senão para tudo. Fala, Rogério. Isso gerou uma multa de 1.500, que nós vamos, né, recolher ela, não tem problema nenhum. Mas eu digo que nós não vamos parar, não tem como eu parar. Bom, para a gente arrematar esse assunto, vejo agora um balanço dos serviços de asfalto que são realizados pela Codemar, principalmente através da operação Mãos à Obra que a Prefeitura está fazendo. 7 equipes de trabalho estão atuando em diversos pontos da cidade, segundo informa o Rogério da Graça, que é diretor adjunto da Companhia de Desenvolvimento de Marília. Ele mapeia os locais, você vai ver agora, ele vai mapear os locais que estão recebendo melhorias neste momento. Começa por onde? Fernando Mauro, Anis Badra e Jane Quadros, né? E lembrando também aqui no Jardim América, o pessoal estava cobrando faz tempo, Jardim América, subindo para o Bandeirantes, vamos continuar no sábado com plantão também. Estamos com outra equipe lá na Avenida Antártica, no Parque São Jorge, que está tudo arrebentado, mas estamos trabalhando. Estamos com mais 2 equipes lá em Lácio. Lácio modernizou o distrito, o povo está impressionado com o que foi feito lá. Mas a gente tem trabalhado todos os dias, procurando atender, às vezes tem umas ligações que é mais urgente, a gente tem dado prioridade, mas é que a demanda é grande, então a população tem que ter um pouco de paciência. Para trabalhar com a Codemar precisa ter contrato com a Prefeitura, está tendo? Tem, a Codemar tem contrato, a Prefeitura já, inclusive, está já formalizando outros contratos de umas ruas que não tem asfalto, que até uma do Primavera, que o promotor está solicitando que faça a guia e o asfalto. Inclusive, não tem como, se é uma rua nova, se a gente não colocar a terra, não tem como asfaltar. Então, é complicado. Mas tem contrato, já está sendo umas ruas novas aí que vão surgir com recurso federal, que está para chegar já. Tá? E nós temos feito também os sarjetões, você pode passar aqui na Rua Baçã, Euclides da Cunha, Amador Bueno, fizemos na 7 de setembro com a São Luís. Então tem procurado melhorar, juntamente com a Secretaria de Obras, que faz e a gente faz o acabamento. Está andando, se não no ritmo que todos nós desejávamos para resolver de fato todos esses problemas, ter um enfrentamento real, verdadeiro, mas está andando na medida do possível, né? Pelo menos não está naquela paradeira que a gente via antes, né? Que estava dando nos nervos. Agora o Rogério está dinamizando o negócio aí, mas depende dos contratos firmados com a Prefeitura, porque a Codemar
não tem renda se não tiver esses contratos. Já que ele citou o Mãos à Obra, a Operação Mãos à Obra, criada pela Prefeitura, chegou agora ao distrito de Lácio também. Tem lá um mutirão de serviços públicos sendo realizado exatamente por essa operação intitulada Operação Mãos à Obra. De poda de árvores até limpeza de logradouros públicos, terrenos baldios, outras coisas mais, até a Operação Tapa Buracos, é feito um pouco de tudo nesse mutirão. Segundo o prefeito Vinícius Camarinha, trata-se de um esforço que reúne todas as secretarias municipais procurando revitalizar cada canto de Marília. Você vai ouvir um trecho da fala do prefeito Vinícius, que foi distribuído pela assessoria de imprensa da prefeitura, sobre o Mãos à Obra no distrito de Lácio, que foi citado pelo Rogério ainda há pouco. No começo do nosso governo lançamos a Operação Mãos à Obra, que é um esforço de todas as secretarias juntas num determinado bairro, e hoje nós estamos em Lácio fazendo tapa-buraco, capinação, poda de árvore, limpeza das ruas, substituição de lâmpada. Entramos no poliesportivo, fazendo a manutenção, trocando janela, trocando porta-velha, pintando, dando um banho de revitalização na cidade e na região principalmente. É um esforço do governo, com custo baixo, porque nós entramos com mão de obra, criatividade, água, cal, tinta, equipamentos de limpeza, criatividade, porque nós não temos muito recurso para poder fazer grandes obras por conta da crise e da herança maldita que nós herdamos. Então é com esse esforço que a gente consegue melhorar cada canto da cidade. Hora H. Bom, essa história da herança maldita inclui a dívida, e a dívida vem aquele questionamento em cima do tamanho real do endividamento do município. Mas isso é assunto para daqui a pouco, depois do nosso intervalo. Antes do intervalo, deixa eu mostrar aqui o Jornal da Manhã, edição desta quinta-feira. Vítima de choque, aquele pintor que tomou um choque elétrico e acabou se queimando. Sem vaga na unidade de terapia de queimados, pintor segue em leito provisório. Quer dizer, um país como o Brasil, que vai sediar uma Copa do Mundo, começa agora, hoje, amanhã, né, dia 14, começa a Copa das Confederações, vai sediar uma Copa do Mundo, vai sediar uma Olimpíada. Um país que tem dinheiro para emprestar para países mais pobres, não consegue ter leito para quem está aqui vítima de queimadura. Ele teve 60% do corpo queimado, se não me falha a memória, e está aguardando, o pintor José Marcelino Paes, aguardando uma vaga, um leito na UTQ, Unidade de Terapia de Queimados, lá da Santa Casa de Marília. Está num leito provisório onde não tem condições de receber os tratamentos adequados necessários que o caso dele exige, né? Nós tínhamos que ter aqui condições, não estou dizendo só Marília, não estou culpando Marília, é o país que enfrenta esse tipo de situação, né? Nós tínhamos que pegar essa pessoa, um ser humano, enfiar num avião, num helicóptero, sei lá o quê, e levar para onde tiver uma vaga, pô. Nós não somos obrigados a ter vaga para todo mundo aqui, mas tem que ter em algum lugar socorro para uma pessoa, um ser humano que está numa situação como essa, né? Então, é destaque hoje do Jornal da Manhã. Aliás, tem mais 3 casos suspeitos, são 3 crianças pelo jeito, de gripe suína, H1N1, lá no Hospital Materno Infantil, está sendo divulgado aqui no jornal também. E aquele assunto que nós divulgamos ontem, Matra pede cópia de estudo sobre a dívida do município, tamanho real da dívida, aqueles requerimentos que nós já exibimos ontem na edição do nosso Hora H. Você liga e assina o melhor jornal, o melhor veículo impresso da cidade, Jornal da Manhã, 3311-5400, nosso grande parceiro aqui no Hora H, 3311-5400. Breve intervalo, eu volto já. Antes do intervalo, já houve uma época em que o Silvio Santos foi apelidado de o maior químico do mundo. Ele conseguia transformar o domingo de todos nós brasileiros numa merda, né? É o maior químico do mundo. Depois, o maior químico do mundo passou a ser o Faustão, que, não é fácil para aguentar o Faustão, né? Graças a Deus que tem controle remoto. Agora você assina a NET, por exemplo, tem centenas de canais. Então você fica passeando na televisão, não tem que não tem que passar pelo desprazer de assistir aquela baboseira que é o programa do Faustão. Agora a Globo, ela falou assim, não, nós temos que desbancar o Faustão. Vamos aposentar o Faustão, mas nós temos que ficar com o título de maior químico do mundo. Ele tem que vir com a gente. Então eles estão negociando a contratação do Rodrigo Faro, que está na Record, que é outro xarope
para ficar no lugar do Faustão. Vou falar para você, viu? Ai, controle remoto, não acaba a pilha não, pelo amor de Deus. A gente volta já. Clientes espalhados pelo Brasil e até no exterior. Mais de 3.500 obras realizadas. Parque Fabril com 16.500 metros quadrados. Desenvolvimento de projetos, fabricação e montagem de estruturas metálicas industriais, comerciais e residenciais de médio e grande porte. Constante evolução tecnológica é o seu maior diferencial, propiciando mais qualidade, durabilidade, beleza e agilidade nas obras. Know-how adquirido em mais de 40 anos de atuação no mercado faz da Estruturas Metálicas Brasil uma das mais conceituadas e respeitadas empresas do setor no país. Estruturas Metálicas Brasil, qualidade e segurança. Delícias que dão água na boca. Cortes especiais de carnes assadas na brasa. Garantia de maciez e sabor incomparáveis. Frango desossado e crocante como você nunca viu. Costelão, joelho de porco e costelinha assados lentamente. Sem falar dos espetinhos e do torresminho mais sequinho e crocante de Marília. Encomendas para sábados, domingos e feriados. Delícias exclusivas do Costelão na Brasa. Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa. Vem pra cá. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. Sede própria desde setembro de 1992. Defesa permanente dos direitos e reivindicações da categoria. Assistência odontológica especializada à disposição do trabalhador. Atendimento à categoria nas cidades de Marília, Veracruz, Gália, Oriente, Pompeia, Paulópolis, Quintana, Herculândia, Tupã, Bastos e Iacrim. Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários e Urbanos de Marília e Região. A serviço do trabalhador há 25 anos. Rua Marcos Bordion, 815, Santa Antonieta. De volta para o bloco final de notícias do Hora H. Esse Brasil aqui é uma piada, né, gente? Esse Brasil é uma piada. Primeiro eu quero narrar um fato aqui, bem rapidinho. Teve um assalto, dentre tantos, nos Jardins, em São Paulo, região nobilíssima de São Paulo. Foi ontem à noite, ontem quarta-feira, e se não me falar a memória, foi um médico, quando ele foi abordado pelo assaltante que estava no carro, e o médico não teve dúvida, acelerou e atropelou o assaltante. Quebrou a perna do assaltante, ficou lá no chão estendido até chegar ao socorro, mas o médico perdeu o controle do veículo e ficou nervoso e acabou batendo o carro dele contra outros 2 veículos que estavam estacionados. Bom, resumo da ópera. O bandido foi para o hospital e o médico está sendo indiciado por lesão corporal, tentativa de homicídio, não é? E danos ao patrimônio de terceiros, por causa dos carros que ele bateu lá. Quer dizer, ele era a vítima do assalto, reagiu, não é? A gente não sabe o que passa na cabeça, por mais que digam que não é para reagir, coisa e tal, mas pô, o nego vem na mão dura querer tomar o que você conquistou suando, trabalhando honestamente. Não compensa ser honesto no Brasil, não compensa ser honesto no Brasil, porque não é possível um negócio desse. Né? O sujeito mata, rouba, estupra, apronta tudo, vai para a cadeia. Se ele recolheu em algum tempo da vida lá, a Previdência Social, INSS, coisa e tal, a família recebe aqui o Bolsa Presidiário, lá, Bolsa Reclusão, sei lá o quê. Recebe uma grana, que é a família do bandido. E da vítima, alguém recebe alguma coisa? Olha, tá difícil no Brasil. E agora, olha que notícia maravilhosa. A presidente Dilma Rousseff nomeou ontem o advogado Admar Gonzaga como ministro substituto do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, onde julga tudo, última instância do Judiciário Eleitoral do Brasil.
Com essa escolha, a ministra Dilma coloca no TSE, na corte, que vai conduzir o processo eleitoral de 2014, ela é candidata à reeleição, os dois principais integrantes do núcleo jurídico, da equipe jurídica dela, na campanha que ela fez para a presidência da República, quando se elegeu, em 2010. Os dois principais advogados dela vão estar no TSE. Ela nomeou o Admar Gonzaga ontem, agora é ministro do TSE, e já havia nomeado anteriormente outro advogado, além de Gonzaga, responsável pela defesa. Dilma contava com a assessoria da advogada Luciana Lócio, também indicada por ela e já efetivada em fevereiro deste ano para o TSE. Então, Luciana Lócio e agora o Admar Gonzaga, os dois principais advogados que defenderam a Dilma na campanha eleitoral dela, faziam parte da equipe dela, agora estão no TSE, que julga as questões eleitorais, a instância máxima do judiciário eleitoral no Brasil. Quer dizer, está se salvaguardando. Meu Deus do céu, é uma piada, né? É uma piada. Por isso que, por aí afora, no mundo afora, aqui a gente faz piada de português, você vai por aí afora, nós é que somos os alvos das piadas, porque aqui nada é sério, é tudo piada de mau gosto. Não é possível, bicho. Vamos voltar a falar da Marcha da Cidadania. A maneira como Marília está sendo administrada é o motivo da organização da primeira Marcha da Cidadania, que está marcada inicialmente, prevista para o dia 20 de julho, será um sábado, vai ser pela manhã. Outros protestos semelhantes a esta marcha deverão ocorrer depois, segundo os organizadores. Mas nunca como oposição política. O pessoal que está organizando quer deixar bem claro que não se trata de oposição política, e sim de, ao termo utilizado, resistência contra a forma escolhida para administrar a cidade. As pessoas não estão concordando com isso, pelo menos estas que estão organizando a primeira Marcha da Cidadania. A reunião que começou a definir esse protesto foi acompanhada com absoluta exclusividade pela Câmara do OH. Veja o desabafo feito pelo Marcelo Alves, ele vai citar várias situações, preste atenção, eu chamei atenção para isso ontem, disse que exibiria hoje. O Marcelo é membro do Conselho Diocesano de Leigos e do Grupo de Fé e Política da Igreja Católica aqui em Marília. Ele inicialmente enfatiza o caráter desse movimento, desse protesto. Pois não, Marcelo? O movimento que surge hoje, não vejo como um movimento de oposição. Oposição, algo que se opõe a realizar alguma coisa. Estamos aqui como resistência à forma com que se administra, privilegiando um em detrimento do outro, pendurando um no cabide e oprimindo o outro sem nem sequer a inflação. Tem uma pessoa vagando, pedindo dinheiro no sinal, não concordo também, acho feio, deixa a cidade suja, mas não, vamos colocar numa Kombi, se quiser reagir, dá choque e leva ela para Ibitinga, 100 quilômetros daqui. Não podemos compactuar com isso, como cristão e como cidadão, porque às vezes a pessoa pode não ter religião, não acreditar em Deus, só que como cidadão a gente não pode aceitar isso. Nós temos a Fumares, a pessoa não quer ir para lá, a questão do morador de rua de outra cidade, você tem que comunicar a pessoa responsável pelo bem-estar social da cidade, e a pessoa vir buscar ou você levar até a pessoa. Não jogar no meio da estrada. E detalhe, nós fomos por esse caso, fomos lá no MAC, no trilho do trem. As pessoas dormindo ali, deitadas. Aí começando a conversar com a pessoa, é do Guilherme, sou de São Paulo, 67 anos. E aí a história dos caras aí que sumiu. Dos caras lá, os outros, apareceu todo mundo, só falta um. Esse um que falta é um tal de Gordinho, que esse senhor relatou que dormia ao lado dele. E um detalhe ele falou para mim, ele falou assim, eu estou preocupado. Mas por que, senhor? Porque ele sofria de arritmia cardíaca. Alguém sabe, tem algum médico aqui que entende? Enfermeiro? Nós pesquisamos, o cara que sofre disso aí, se ele tomar choque de uma pilha, o coração dele ou acelera demais ou para. E no boletim de ocorrência que veio de Bitinga para cá, eles relataram que falta um, e o pessoal no ônibus ficava como se fosse no navio negreiro, com a cabeça no meio das pernas. Quem levantava para olhar levava choque. O ônibus parou 2 vezes na estrada.
deixa a conclusão para qualquer um. Hora H. Meu irmão, é isso aí. Brabo o negócio, né? Bravo. E até agora nós não tivemos, nem por parte da Justiça, nem por parte da própria Prefeitura, do Poder Público, nenhuma justificativa ou explicação ou palavra contrária, nenhuma manifestação, nenhuma providência. Uma sindicância foi instaurada, a gente está sabendo, sim, mas nenhuma manifestação pública ainda com relação a esse fato, que é gravíssimo, né? Esse negócio aí de pegar os moradores de rua e tratar dessa maneira, pelo amor de Deus. O padre Edson Oliveira Lima, da Paróquia Sagrada Família, que ontem já participou aqui do programa, falou aqui, participou dessa primeira reunião da organização da Marcha da Cidadania, ele esclareceu que a maior motivação para unir quem está indignado com essas situações todas expostas aí pelo Marcelo e tantas outras que nós já exibimos aqui nesse programa na edição de ontem, é a falta de perspectiva para um futuro melhor para a cidade. Veja que o padre é bastante enfático no que ele diz. Pode falar, padre Adson. Eu fico absolutamente orgulhoso de ver essa sala, a presença e a representação que tem, e fico até admirado com essa questão das redes sociais, né? Importância de algumas entidades, inclusive da imprensa, para poder noticiar essas coisas que nós não estamos entregues. Tem gente que precisa pensar, e nós não somos muitos, mas a gente precisa ter coragem de manifestar aquilo que a gente acredita, porque são 6 meses de uma letargia. Ninguém entrou enganado, muito pelo contrário, a soberba era um negócio até muito interessante, e em 6 meses nós vemos uma letargia e não criamos perspectiva nenhuma para ver melhoras. Então, nós estamos aqui exatamente para pensar o que é possível fazer para que a gente não fique sentado em cima da merda que já está fedendo. Hora H. Não preciso falar mais nada. O trajeto já está pré-definido para essa Marcha da Cidadania. Começa na Praça São Bento, vai ser a concentração ali, dia 20 de julho, mês que vem. É um sábado de manhã. Praça São Bento, concentração, sobe a 9 de julho, vai até a São Luís, desce a Rua do Comércio, que é a São Luís, até a Prudente de Moraes. Pela Prudente de Moraes, você vai até a Avenida Sampaio Vidal, segue a Sampaio Vidal até a porta da Prefeitura e Câmara, quando então o movimento será encerrado. Estão esperando milhares de pessoas, hein? Vamos ver que bicho que vai dar. Tem muita gente brava, tem a impressão que muita gente vai querer participar para mostrar indignação. Mudando o assunto de pato para ganso, para a gente já se encaminhar aqui para o encerramento do programa. Dívida oficialmente informada pela Prefeitura de Marília. A Matra, a organização Marília Transparente, é de apenas 0,57% do total do orçamento municipal de 2013. Não chega nem a 1%, 0,57%, pouco mais de 0,5% do tamanho do orçamento, segundo o especialista Edgar Cândido Ferreira, que é pós-graduado em Gestão Empresarial e Finanças pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Até mesmo o valor divulgado na mídia, que chega a ser maior do que o dobro da dívida oficialmente informada. Uma coisa é a dívida oficialmente informada, outra coisa é aquela que os políticos propagandeiam por aí para dizer que nós estamos na lama, que o negócio está feio, que não tem dinheiro para nada, porque aí um grãozinho de arroz vira um banquete, não é verdade? É aquele jogo político que a gente conhece. Mesmo essa dívida divulgada na mídia, essa monstruosa 230 e não sei quantos milhões, outros falam até em 250 milhões, ainda não seria de ajustar, segundo o especialista Edgar Ferreira, porque é perfeitamente administrável, dá para negociar, não se paga de uma vez. Aliás, tem muita coisa que nem se paga, que é de responsabilidade de prefeitos anteriores, e eles é que tem que se explicar e ressarcir o erário, porque você não pode passar dívida de uma gestão para outra, é proibido isso aí. Não é? Pagar a dívida do outro lá atrás é porque algum interesse tem. Não é verdade? Larga para lá. Larga para lá e aí aquele prefeito vai ter que responder com o patrimônio dele. Caramba! Em entrevista concedida ao Hora H, o Edgar Ferreira garantiu que o 0,57% da dívida oficial é absolutamente confortável se comparada com o tamanho do orçamento de Marília. Veja o que ele fala. Qualquer empresa do mundo gostaria de dever apenas 10% do seu orçamento. Por quê? Porque se você deve 10% do orçamento do seu município, da sua empresa ou do seu município, você chama esses credores, você organiza um fluxo de caixa para pagar isso
que necessariamente, já que está atrasado, não precisa ser até o final do ano. Se você chamar o credor que não recebeu, e a hora que você, pelo menos a informação que a prefeitura mandou para a Matra, e eu abri esse endividamento, o primeiro endividamento tinha um CD com 141 páginas, eu olhei uma por uma. O segundo endividamento de 71 milhões, se não estiver enganado também tem em torno de 182 páginas, olhei uma por uma. E a hora que você olha isso, você vê que a maior parte do endividamento é da prefeitura para a prefeitura. É da prefeitura para o DAI, é da prefeitura para o IPREM, entendeu? Então você tem plenas condições de negociar isso. É uma questão de você sentar, organizar o fluxo de caixa para pagar em 1 ano, 2 anos e ser transparente. Quer dizer, está em família. Exatamente. E a partir do momento que você, digamos, se você conseguir organizar um fluxo de caixa disso para pagar em 2 anos, veja, os 10% cai para 5%. Então não existe essa fantasia. Hora H. Meu irmão, o homem é especialista, ele já foi até gerente de banco também, né? Além de tudo, ser especialista em finanças, ainda já foi gerente de banco, sabe muito bem como é que a coisa funciona. A Matra, para acabar com essa história de quanto é que de fato Marília deve, a Matra protocolizou esses 2 requerimentos aqui na prefeitura, na data do dia 11, né? Hoje é quinta, terça-feira. O primeiro dos requerimentos pede uma cópia do estudo que a prefeitura encomendou à Unesp de Araraquara, encomendou um estudo de um profissional da Unesp de Araraquara sobre o endividamento da prefeitura, as finanças da prefeitura. Isso foi citado na última audiência pública na Câmara pelo secretário da Fazenda, Sérgio Moretti. Então foi pedida uma cópia desse estudo, porque não foi dado nenhuma informação oficial para quem estava lá. E também foi feito esse outro requerimento aqui, pedindo todos os dados sobre o endividamento real da prefeitura. Agora, de maneira oficial, para a gente saber se são 69 milhões, 71 milhões, mais de 200 milhões, mas sem totalizar o quanto é, 234 milhões, como apontou o Sérgio Moretti, tem dito o prefeito nas entrevistas, 275 milhões, como um vereador governista chegou a citar ao fazer um discurso na Câmara Municipal. A gente não sabe mais, está perdido, todo mundo fala herança maldita, como não deve, não dá para fazer nada por causa disso. É um jogo político, para daqui a pouco fazer um pingadinho aqui, um pingadinho ali e parecer que o sujeito é o rei da cocada preta ao resolver problemas, mesmo com esse tamanho da dívida, ou o que é? O que está acontecendo? Então aí a gente vai ter a prova dos 9. Estou indo embora, muito obrigado pela audiência e pela companhia, a gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Hora H. Um abraço a todos e até lá.